continuar. Ok, então vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento dia 18 de junho de 2020, da parte da tarde, às 14 horas, após o intervalo que foi dado agora há pouco. Nós acabamos de julgar o item 100. Agora esqueci. 145. Acabamos de julgar o item 143, né? O item 144 foi retirado de pauta por pedido das partes. Vamos então ao item 145, recorrente IBEMA, com a relatoria do conselheiro Alain. Com a palavra, Alain. Eu vou pedir para todos desligarem o microfone, certo? E com a palavra, Alain. Então, colega, desculpe aqui que está sem a ementa preenchida, mas eu já tinha preenchido a ementa, já tinha salvo. Alguma coisa aconteceu aqui que a ementa desapareceu. Esse é um processo simples, tá? É um processo, eu vou até resumir o relatório, certo? É um processo que discute multa isolada de contribuição social por não homologação de compensação. E aí, no caso, ela compensou a estimativa com crédito de IPI, né? E aí ocorre que no processo lá da compensação da estimativa, esse crédito não foi reconhecido, né? E o contribuinte, ele teve uma multa isolada que foi autuada nesse processo. Então, esse processo é o processo da multa isolada, a gente já viu outros casos parecidos, e o processo do crédito era um outro processo, né? E daí, então, o que aconteceu? A principal discussão aqui, neste processo, era de contagem decadencial para aplicação da multa isolada, certo? Então, o contribuinte defende que a contagem era pelo 150 e o fisco defende que a contagem é pelo 1731, certo? Inclusive, quando chegou aqui ao CARF, a turma sob uma nova composição, o então relator foi vencido nessa questão da decadência, e o voto vencedor identificou a necessidade de sobrestamento, porque essa multa, ela só pode ser, inclusive, ela só pode ser cobrada no momento que o outro transita em julgado. Eu, particularmente, achei desnecessária esse sobrestamento. Por quê? Porque a exigibilidade dessa multa já é suspensa por lei, né? De modo que essa multa só seria cobrada depois do que o processo do crédito fosse julgado por força de lei. Então, esse sobrestamento nem era necessário, mas, enfim, decidiu-se pelo sobrestamento. E já naquele voto da resolução, né, o voto vencedor já virou e falou assim, olha, a contagem da decadência se faz pelo 173, porque isso é lançamento de ofício, isso não é lançamento por homologação, certo? Então, ele enfrentou essa questão no voto vencedor e falou, sobresta até o momento em que o outro, do processo do crédito, que não é nem da nossa competência, IPI, uma coisa assim, for julgado. Ele foi julgado, não foi reconhecido o crédito, e assim se confirmou a multa isolada. Certo. Ok, dúvidas, debates? Você deu provimento ao recurso? Cadê? Não. É para negar, então, mano. Não, eu já tinha corrigido isso também, cara. Eu já tinha corrigido isso. O negócio desapareceu. E sabe que eu tô até com embargos aqui por causa de um negócio desse. Eu tinha editado, mas não... Pegou a versão anterior, né? Porque sabe o que é também? Esse negócio, eu começo a fazer, editar na própria pasta T, e às vezes dá uns problemas que não sabe. Eu já tinha corrigido isso. Cara, eu não recomendo. Pasta T é backup. Tá? Backup. Pois é. Aí eu fico com essa coisa de salvar na pasta T. Não. E aí eu perco. Dá aqui que salvou, mas aí depois já é um outro texto. Não tá o meu texto com essa outra. Então vamos fazer o seguinte: o voto é por negar provimento, não é isso? Isso. Negar provimento. Então vamos votar. Conselheiro Toselli. Eu acompanho, presidente. Certo. Dando continuidade aí, Lisandro. Acompanho o relator. Ok. Gisele. Acompanho o relator.
Acompanhe o relator. Virgínia, Alexandre. Acompanho o relator também, presidente. Ok. Com o relator, presidente. Com o relator, negar provimento por unanimidade. Dando continuidade à pauta da nossa sessão, 146, Hospital Montreal, é meu. com a palavra, a conselheira Bárbara. Esse auto de infração é super simples. Débito declarado em DCTF, foi lavrado auto de infração para exigir débito já declarado em DCTF. A exigência foi de imposto, juros e multa. A DRJ afastou a multa de ofício exatamente por ter sido declarado em DCTF. E o contribuinte, então, só no recurso voluntário, ele argumenta a impossibilidade de exigência do imposto simplesmente calcado na DCTF e a impossibilidade de exigência de Selic. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, mantendo, portanto, a auto-infração relativa ao imposto e juros. Ok. Gente, tem 2 microfones ligados que tá dando. Vamos desligar os microfones aí. Então, o voto da relatora no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Dúvidas, debates? Nenhum. Vamos à votação. Alan? Acompanhe, presidente. Ok. Vamos continuar. Pode continuar, tá certo? Na sequência, Toseli. Os sinos das 6 estão tocando. Acompanho, presidente. Ok. O Toselli congelou. Acompanho. Congelou. Acompanhe o relator. Vou chutar o Toselli, hein? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho a relatora, presidente. Bárbara. A Bárbara é a relatora. Acompanha a Eu também relatora. acompanho. Desculpa. Ainda bem, Bárbara. Então, Bárbara. Negar provimento. Então, o resultado do julgamento é negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou esperar o Toselli voltar, né, para... O próximo também é meu, é o 147. Não, eu vou esperar o Toselli voltar para poder declarar o resultado do julgamento, porque ele tem que ficar... Né? Toselli, você caiu aí a tua conexão, e eu vou só repetir o resultado do julgamento para ficar registrado, certo? Então, a turma decidiu negar provimento do recurso voluntário por unanimidade, certo? Então, vamos ao item 147, ainda está conseguindo a Bárbara com a palavra. Beleza, o 147 ele vai ser relativamente tranquilo também, porque foi um procedimento de inaptidão de CNPJ. Só que isso veio para o CARF, em tese, esse tipo de discussão não viria por CARF, porque não é o procedimento de discussão de inaptidão do CNPJ subir o recurso para o CARF. Mas o contribuinte ajuizou uma ação querendo que o recurso dele fosse julgado. Na verdade, ele apresentou um recurso com prazo de 30 dias e o recurso específico era de 10 dias. E aí ele foi, impetrou mandato de segurança para que fosse analisado o recurso. A decisão, eu não lembro se foi concedida liminar ou não foi concedida liminar, mas em sede de agravo, o TRF decidiu que o CARF deveria julgar. Os autos vieram para o CARF para julgamento. Beleza. Estava fazendo o voto, analisando a possibilidade de se declarar inaptidão ou não do CNPJ, porque era um caso complexo de interposição de pessoas, de importadora e tal. Mas quando eu fui no processo judicial, eu vi que a decisão que transitou em julgado não dava o direito do contribuinte recorrer. Aí eu anexei a decisão aí na pasta T, se vocês quiserem conferir, e puxei do próprio tribunal do TRF, não lembro o número, da terceira região. E vi que o processo transitou em julgado em 15/3/2017. Então, a decisão que transitou em julgado no TRF3 foi no sentido de não dar guarida ao pleito do contribuinte, no sentido de que o recurso deveria ter sido analisado pelo CARF. Portanto,
estou falando que o recurso apresentado lá com prazo de 10 dias é intempestivo. Aí. Ixi, calma aí, eu não sei se eu entendi. Ele foi Não, intempestivo não conhecido. Ela não conhece. Na verdade, não conhece. É que vai levar o não conhecimento. Isso, não exatamente. Calma aí, vamos ver isso. É porque o prazo seria de 10 dias. Para Ele ele. apresenta com prazo de 30 dias, para ele recorrer da decisão da inaptidão do CNPJ. Agora, sim, agora entendi. Entendeu? Certo? Ou seja, a decisão judicial que transitou em julgado deu um prazo para que ele apresentasse o recurso, que o prazo era de 10 dias, não é isso? Não, ele apresentou fora dos 10 dias. Certo. Aí, esse recurso falou, não, você não tem prazo mais, porque especificamente em relação a despacho decisório que reconhece a inaptidão do CNPJ, o seu prazo é diferente. Não é o decreto 7235, é o artigo 59 da Lei 9.784, cujo prazo é de 10 dias. Aí o contribuinte vai e impetra o mandato de segurança. Fala, não, eu quero que o meu recurso seja analisado. Em sede liminar ou de agravo, que eu esqueci agora, o tribunal fala, analisa. Aí essa decisão é juntada aos autos e o recurso vem para o CARF. Certo. Então, em tese, em razão da decisão judicial, a gente estaria obrigado a decidir, a analisar, mesmo que ele não tenha cumprido o prazo, porque o prazo é de 10 dias e ele apresentou no prazo de 30. Só que aí, eu entrando no TRF3, eu vi que a última decisão, a decisão que transitou em julgado, é negando o direito do contribuinte. E esse processo transitou em julgado em 2017. Até coloquei o PDF lá na pasta T para você ver. Por isso, eu estou não conhecendo do recurso em razão da intempestividade, porque o prazo dele seria de 10 e não de 30. Porque o prazo de 10 dias é para o recurso hierárquico lá na superintendência, né? Sim, mas aí, judicialmente, ele pediu que o recurso hierárquico fosse recebido como recurso voluntário. Por isso que veio para o CARF. Entendi. Bom, essa decisão que transitou em julgado, ela está nos autos? Não. Não. Tem que olhar ali no voto, né? Se baixar em diligência, para mim, na consulta do site do TRF3, coloquei isso tudo em notas de rodapé. Eu posso copiar a decisão também. Porque como é decisão judicial... Estou olhando aqui na página. Deixa eu só dar uma olhada. Tá. No que você transcreveu no voto, porque eu não cheguei a abrir o voto. Aqui, ó, a partir da página 3. Você não tinha colocado na pasta T, né? Coloquei também o PDF com a íntegra da decisão. Esse acordo do TRF. Eu vou abrir logo o PDF. Isso. Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ação judicial. É bom a gente dar uma olhada. É um pouco lento porque está na pasta T. Aí demora um pouco. Ainda está abrindo. Por isso que é bom copiar logo cedo. A gente não perde tempo durante. Então, vamos ver aqui. É o que está transcrito no meu voto também, tá, Neudson? Tá. É porque eu não tinha aberto o voto, aí eu preferi abrir logo a decisão. Quer que vai lendo para você? Sim, por favor. Diz o quê? Tá, eu vou ler só o voto. Inicialmente, registre-se que as diretrizes da 9784 não são aplicáveis aos procedimentos regidos por procedimento especial, termo consolidado pelo STJ no âmbito de recurso representativo da controvérsia número tal, significando dizer, então,
incide para os demais casos onde não haja previsão específica. E ele cita a decisão do STJ. Nesse quadrante, bem andou a sentença ao seguir a estrita legalidade e corretamente averiguar a incidência dos ditames normativos implicados, quais sejam o Decreto 235 e a Lei 9.784. Com efeito, o artigo 1º do 70235 fala que este decreto rege processo administrativo de determinação e exigência de crédito tributário da União, porquanto, sem enquadramento, o procedimento de declaração de inaptidão do CNPJ e as diretrizes de enfocado normativo. Então, falou 70235 é só para exigência de crédito tributário. Aqui é declaração de inaptidão do CNPJ, portanto, é inaplicável. Aí, por sua vez, o decreto 7.574, conforme o preâmbulo vigente ao tempo dos fatos geradores, fala lá, regulamento, processo de determinação, exigência do crédito tributário e processo de consulta, parará. Realizando leitura atenta da disposição, constata-se, sim, o intento regulamentador de matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal, porém aquelas que o próprio decreto especificou. Ato contínuo, como lançado pela sentença, a norma tratou textualmente dos seguintes procedimentos: do processo de consulta, do processo de reconhecimento de direito creditório, processo de suspensão de imunidade de isenção, pedido de revisão de ordem e emissão de incentivo fiscal, aplicação de pena de perdimento, de várias coisas que esse decreto tratou. Ou seja, em que pese se enquadrar a declaração de inaptidão de CNPJ em matéria administrativa de competência da Receita Federal, não teceu o decreto 7.574 normação específica sobre referida nuance, vênias todas, ao que passo que a omissão a respeito a direcionar para a incidência da regra geral esculpida na Lei 9.784, que estabelece o prazo de 10 dias para interposição de recurso em sede administrativa, artigo 59, afigurando-se incontroversa a inobservância temporal no caso telado, folha 71 a 73. Por conseguinte, em âmbito de pré-questionamento refutado, se põe os demais ditames legais invocados em polo vencido, que objetivamente não socorrem com seu teor e consoante esse julgamento, ao mencionado polo tal, antes posto pelo improvimento à apelação na forma aqui estatuída. A sentença negou e o TRF manteve a sentença e o processo transtou em julgado em 2017. Beleza, tá joia, entendi. Obrigado, viu? Desculpa eu ter feito ler isso daí tudo. Não, nada. Vamos alguma dúvida? Tudo tranquilo? Vamos voltar. Alan? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanho, presidente. Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora. Acompanhe, presidente. Acompanho, presidente. Acompanho também. Então, o resultado do julgamento foi por não conhecer do recurso apresentado pelo contribuinte, que a gente não pode nem chamar de recurso voluntário, né? Então, não conhecer o recurso por unanimidade. Obrigado, Bárbara. Deixa eu só anotar aqui, não conhecer por unanimidade. Bom, e com isso nós encerramos a pauta de hoje, à tarde. Mas nós ficamos com os processos ainda pendentes da sessão da manhã. Isso. 1, 4, 3, deixa eu só pintar isso daqui, porque eu não coloquei. Não anotei o resultado no 4.3, porque ele é grande. Certo, então vamos retomar até algum tempo. Sim, vamos retomar então a pauta da sessão da manhã, que a gente, a partir do ponto em que a gente falou, porque não houve tempo suficiente pela manhã. Então vamos analisar o item 131 da pauta, recorrente Recamonte, da conselheira Gisele, para relatar. Então, vamos desligar os microfones, quem não for Gisele, e com a palavra Gisele. Esse, na linha dos que a gente julgou, né, na sessão de terça-feira, pela tarde, é do mesmo contribuinte, as questões fáticas são basicamente as mesmas, tá?
saldo negativo, então a autoridade que emitiu o despacho decisório, ela fundamenta na incompatibilidade entre os valores informados na Perdecomp e na DIPJ de 2013. A contribuinte, por sua vez, ela demonstra que as estimativas elas estariam compostas tanto por DARFs como de saldo de RPJ a recuperar relativo à autocompensação, que estaria dentro da própria escrituração, conforme previa a legislação. E a DRJ, ela não, de novo, né, de acordo com o voto condutor, do total de estimativas efetivamente pagas ou compensadas, ela traz esses valores e essas confirmações, mas ainda assim ela não enfrenta propriamente o mérito e considera que, né, o ônus da prova seria do contribuinte, ele não teria atendido de forma satisfatória. No outro caso, eu também mandei para apreciação da DRF, porque aqui eu até coloco, né? Se vocês quiserem, já vou partir para o voto. Então, aqui vejam que o item 15, o próprio contribuinte assume que o crédito original é o valor de 125, referente ao saldo da DIPJ, que foi incorretamente informado o valor de 77. Então, a partir desse esclarecimento, o que eu coloco é que a DRJ poderia ter superado essa questão preliminar que implicou na não homologação via despacho decisório e homologar a compensação considerando o valor constante na DIPJ ou intimar a contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar a documentação capaz de demonstrar a origem. Então, aqui, em claro cerceamento, ao meu ver, como nos outros casos, a DRJ optou simplesmente por homologar parcialmente a compensação, de forma a desconsiderar os valores relativos aos supostos saldos de RPJ a recuperar relativo à autocompensação com os créditos, em que pese o contribuinte tem apresentado, né, item 18, então aqui tem o artigo 59, que eu cito, item 18. No mais, ele concede recurso voluntário, a recorrente trata de instruir a defesa com a documentação e esclarecimentos que, em potencial, seriam hábeis a demonstrar a origem do saldo negativo do ano de 2002, e ao informar que parte das estimativas mensais foram adimplidas por meio do saldo de R a recuperar relativo à autocompensação, ela cuida aí de anexar o razão e o diário, então, nessas folhas, inclusive, como nos outros casos, tá? Tanto neste caso como nos outros dois que nós julgamos, ela traz a documentação probatória nesse sentido. Então, diante desse contexto, eu não teria, né, todos os elementos, inclusive ela também faz menção a um outro processo correlato de vinculação necessária, que é esse de número 2006-30, que inclusive foi um dos que a gente cuidou, né, que é o item 36 da pauta, tá? Então, é por isso que realmente foi uma falha, deveriam os três ter sido julgados, e ao fazer essa referência por conta de créditos de terceiros e dessa vinculação, deveriam todos estarem sendo julgados em conjunto. Então, eu voto no sentido, na linha do outro, de dar parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade, e aqui eu fiz constar, já tinha colocado as folhas, né, do diário, dos documentos aqui, que deve a DRF analisar as provas e, sem óbice, para fim de intimar a contribuinte para apresentar eventuais provas complementares, mas os indícios e a documentação já demonstram isso aí, superando a preliminar da DRJ, a gente poderia, sim, né, mandar para a DRF. Então, como voto, em linha com... Obrigado, Gisele. É só para esclarecer, desculpa, obrigado, Gisele. Só para esclarecer, como a gente já falou, né, esse processo é a mesma situação fática, o mesmo contribuinte de outros dois que a gente já votou, 34, uma coisa assim. E naquela... 36. 35, esse daí poderia muito bem estar junto, não foi... Foi falhamento. Mas é a mesma situação fática. Naquela ocasião,
certo? Todos acompanharam a relatora no sentido da provimento parcial para retornar a DRF para proferir no despacho decisório, certo? Só para esclarecer o que aconteceu antes, mas eu vou colher o Tosélio, você daí, que congelou. Quem é que vai chutar o Tosélio? Vou chutar o Tozelli aqui, deixa comigo. Às vezes ele só tirou a câmera. Não. Quando fica cinza. Congelou é chutado aqui comigo. Essa bolinha. Você, Alain, eu fui mais rápido que você. De vez em quando. Pô, todo mundo quer chutar o Tosélio. Tá, né? Vocês são Para terríveis. compensar o chute que ele me deu no anterior, então agora eu tô devolvendo. Quando fica essa bolinha cinza no canto superior esquerdo, é porque não tem conexão. Tá. Quando eu faço assim, fica como? Certo. Não tem bolinha nenhuma, fica preto. Tá. Certo? É porque de vez em quando eu como alguma coisa que... Não, é diferente. No caso dele, você viu... Dessa cena maravilhosa. Você viu que a imagem estava congelada e ficava uma bolinha cinza onde indica a qualidade do sinal. Né? Você colocar o cursor em cima... Será que ele se ligou que ele foi chutado? Peraí. Acho que não, viu? Acho que às vezes ele está brigando com o vizinho lá que começa a obra 18 horas. Então, realmente é um problema na internet dele, ele não está conseguindo. É um problema na internet dele. Mas toda vez que o vizinho dele deu uma pancada assim na parede, dele. Brigando. O vizinho aqui tá em obra também. Sério? É uma hora que no andar de cima, furadeira, batendo, eu falei, puxa vida. Acho que não foi na hora que eu estava votando. Terrível, né? Quando tá com obra. Terrível. Eu não sei como eu tô torcendo pra minha internet segurar, porque ela não voltou ainda. Sinceramente, só aumenta o número de mortes e o povo fazendo obra. Assim, sério, não consigo entender muito bem a lógica de algumas coisas nesse país. O pessoal tá indo fazer rolê em shopping, fazer uma obra de menos. Ai, meu Deus, sério, gente. É por isso que esse país não dá certo, né? Começa pelo... Bom, deixa pra lá. Falou com o Tosélio, Gisele? Falei, mas ele me recusou. Sério? Ele me recusou. Ele me chutou da conversa também, meu Deus. Pô, cara, ele não deve ter percebido, não. Mas você tá brigando com o vizinho mesmo. O Efigênio te chutou. Mas você ligou, Gi? Liguei, ele recusa. Às vezes ele tá tentando entrar pelo celular. Você tá fora da sessão. O Efigênio te chutou. O cara da obra tá mexendo na energia do pico aqui, não consigo. Entra pro celular. Entra no link pelo celular. No celular, quando eu coloco assim, eu coloco a senha, mas o negócio, o teclado não deixa eu dar ok, cara. Você quer a senha do quê? Do Jitsi, Ele tá tentando, mas no celular ele não consegue dar ok. Deixa eu tirar a senha. Eu vou tirar a senha. Ele vai tentar... O Neilton vai tirar a senha para você tentar entrar, tá? Já tirou. Tirei a senha. Já tirou a senha. Tenta entrar agora. Gente, é isso. Só podia ter dado essa coisa aqui. Pronto. Vamos acabando mesmo. Vamos assim. Pronto, beleza. Pronto. Eu vou colocar a senha de novo por questão de segurança. A mesma senha. Espero que não... A gente ia começar a votação, né, presidente? Correto. Tosélio, nada pessoal, tá? Nada pessoal. Que tinha congelado. Mas foi às vezes assim mesmo, né? Nada pessoal. Ok, vamos lá. Então, Estamos no item 131, trata-se da situação fática e jurídica idêntica que a gente já votou, os itens 34 e 35. Naquela ocasião, a turma acordou, né, por unanimidade em dar provimento parcial e voluntário para voltar para a DRF, para que ela
profira um novo despacho decisório, tá certo? Então, vamos tomar aqui os votos, sim, que é a mesma proposta agora da relatora, tá certo? Alain? Acompanhe, presidente. Ok. Acompanhe, presidente. Certo. Acompanhe, presidente. Podem seguir. Agora, Efigênio. Acompanha já, né? Acompanhe, presidente. Ok. Acompanho também, presidente. Também acompanho, presidente. Okay. Acompanhe, presidente. Eu estou sabendo. Acompanho também. Então, ficou o resultado assim. Acordo despejado por unanimidade da parcial provimento, dos voluntários, seja o voto da relatora, que aí eu vou especificar depois na ata, tá certo? Número 132. Vamos agora julgar o item 132 da pauta, recorrente Horizon, e vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio, que tem a palavra. Vamos todos desligar o microfone, deixar... Eu peço porque eu fiz uma atualização, quem baixou ontem esse processo, eu fiz uma atualização, certo? Vamos só escolher. Bom, é o lançamento de ofício de R, CSL, COFINS e PASEP, com multa de ofício de 150%. A autoridade fiscal, nesse caso, ela arbitrou o lucro do contribuinte por considerar a escrita imprestável, para identificar a movimentação financeira, inclusive bancária, e apurou as seguintes infrações: depósito bancário de origem não comprovada, omissão de receitas de venda de mercadorias e omissão de receitas de prestação de serviço. E aqui foi muito interessante, porque é o seguinte, a autoridade fiscal, ela analisou toda a movimentação financeira e aquilo que conseguiu identificar e era omissão, foi tributado como omissão de receita e separou, ora, uma parte de revenda e outra prestação de serviço. E depósito, aquilo que não foi comprovado, foi depósito bancário. Estou com problema. Tozé, desliga o teu microfone, por favor. Porque Tozé... ok. O outro tá ligado o microfone, viu, Tozé? Nossa, eu tô tremendo aqui, o negócio como desculpa, gente. Eu tô com a sirene, vocês ouviram aí, cara? Sim. É porque você entrou duas vezes, em duas bases. Eu chutei outro você daqui, você estava duplamente, aí eu chutei um, só deixei o seu sósia, ou melhor, chutei o seu sósia, mantive você. Verdadeiro, né? Desculpa aí pelo ocorrido, não. Eu vou ter que notificar o vizinho da obra aqui. Não, tudo bem. Então, continuando, o auto-infração foi... ele apurou depósito bancário de origem não comprovada e aquilo que foi comprovado, ele verificou e autuou como omissão de receita de revenda de mercadorias e omissão de receita de prestação de serviço. CSL, PIS e COFINS são decorrentes do IRPJ. E aqui eu transcrevo o relatório, né, e complemento ao final com alguns pontos. Nesse complemento aqui, passando no final da página 4, é interessante observar o seguinte, um item que eu grifei. Em 30 de 8 de 2005, o contribuinte requereu parcelamento, inclusive com a multa de ofício de 150%, da parte não impugnada dos débitos. Então, ou seja, ele mesmo já reconheceu uma parcela e parcelou. A turma julgadora de primeira instância, ela afastou, né, julgou procedente em parte a impugnação e manteve uma parcela do IRPJ, do PIS e COFINS e CSL, e manteve a multa de ofício de 150%. O contribuinte, ele vem alegando nulidade do lançamento por vícios formais, ataca a multa qualificada, vícios materiais no lançamento, declarações retificadoras que ele apresentou, a utilização do percentual do lucro arbitrário, que ele considera equivocado, e o lançamento de PIS e COFINS. Então, são temas que eu vou enfrentar um a um no meu voto. Certo? Então, passando para o voto. Com relação à nulidade, eu afasto as nulidades, porque não entendo aqui que não houve cerceamento de direito de defesa. E ele cita, um dos pontos que ele alega, é que o auto de infração
está indicado como a delegacia da Receita Federal, e não ele queria que tivesse o local da empresa. Então, são argumentações que entendo que não provocaram nenhum risco ao direito de defesa da recorrente. Ele ataca também os cálculos dos valores apurados pelo fisco, né? Ele fala que não entendeu. Só que os valores estão todos naqueles demonstrativos consolidados do auto de infração. E, além disso, a impugnação, ele ataca todos os itens. Toda a matéria foi atacada, configurada ofensa ao direito de defesa. E, ao contraditório, eu afasto as nulidades. Agora, entrando no mérito, omissão e presunção de omissão de receita. O contribuinte alega que houve erro no lançamento de ofício, tanto na base de cálculo quanto dos tributos apurados. Ele alega que não é válida a autuação com base em extratos bancários ou depósitos, por quanto não se configura disponibilidade financeira. Ele vai citar a súmula 182 do TFR, que inclusive já foi num voto do Tozelli também citado, alguns contribuintes invocam isso. E, por fim, ele sustenta que o fisco não demonstrou a existência de acréscimo patrimonial para fins de incidência do imposto de renda. Aqui, inicialmente, eu cito o artigo 42, que vem tratar da presunção, né? Caracteriza a omissão de receita, já é de conhecimento de tudo, 42 da 9.430. Aí, no 20, eu saliento. Em relação aos valores cuja origem foi comprovada, mas que não houverem sido computados na base de cálculo, que estiverem sujeitos, né, em verificando a sua tributabilidade, está-se adiante de omissão, né, propriamente dita, de não presunção. Com efeito, a tributação deverá ocorrer de acordo com as normas específicas previstas na legislação de regência. E aqui, no 21, eu afasto a súmula 182 do TFR, do extinto do TFR, e também não se sustenta o argumento de que o acórdão recorrido transformou a presunção relativa em absoluta, ao não acatar como hábil e idônea a documentação apresentada e o indeferimento de produção de prova pericial para demonstrar a impropriedade dos cálculos apresentados pelo fisco. E qual que é a minha argumentação nesse sentido? Nos termos do decreto 70235, né, ao impugnar a exigência, cabe ao contribuinte apresentar todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, né, os pontos de discordância, as razões, bem como os elementos probatórios. A autoridade julgadora ela não está obrigada a produzir provas para o contribuinte, né? Então, ele não pode se substituir o interessado na produção de provas. Com base nisso, eu verifiquei nos autos o seguinte, que a autoridade fiscal não aceitou as justificativas apresentadas pela recorrente para alguns depósitos ao argumento de que, aí está no auto no próprio TVE, por exemplo, um cheque emitido por uma única empresa não poderia se referir a recursos de mais de uma empresa, além de que os valores não se coincidiam. Tais valores foram tributados como omissão de receita, de forma diversa. Aliás, como omissão de receita. Ponto. De forma diversa, os depósitos com origem comprovadas foram tributados como omissão de receita. E aqui, aquela separação que eu falei que a autoridade fiscal fez. Ela entrou em todos os depósitos, verificou item a item, fez o batimento, e aquele que foi comprovado, então, ela abriu, verificou que havia comprovação, então não se trata de presunção, omissão de receita. Então, foi feito esse batimento, e aceitou-se algumas planilhas apresentadas pelo contribuinte. Esse ponto é até interessante, na parte negritada, acima do item 25. Tais planilhas foram aceitas pela fiscalização, constituindo seus valores informados de receita como base para o arbitramento. Então, o contribuinte, a autoridade fiscal, ela analisou todos os valores, né? Verifica-se, pois, que a autoridade fiscal, além de justificar a recusa da documentação comprobatória apresentada pela recorrente, separou os valores tributados a título de omissão e presunção de omissão de receita, conforme determina o artigo 42. Ainda sobre omissão de receita, nos termos do 24, e aqui eu faço uma
uma abordagem, porque ele vem questionando que isso não seria renda para fins de tributação, né? Não constituiria renda. Aí eu faço essa citação da legislação, e no parágrafo 27 eu complemento. No caso de análise, a omissão de receita apurada pelo fisco foi submetida ao percentual de presunção determinado pelo lucro arbitrário, de acordo com a atividade que especifica. Apurado tal lucro, tem-se acréscimo patrimonial para fins de incidência do IR. A receita, portanto, um dos elementos que agrega o patrimônio é tributada isoladamente no caso de contribuições para o PIS e COFINS, por exemplo, e funciona como base para a apuração do lucro presumido ou arbitrário, o qual qualifica o acréscimo patrimonial a ser tributado pelo IR e CSL. E aí eu cito, inclusive, o Ricardo Maris, que vai nessa linha também. Portanto, sem razão recorrente ao afirmar que o fisco não demonstrou a existência de acréscimo patrimonial para fins de incidência do IR, apenas apurou omissão de receita. De igual modo, também não assiste razão recorrente ao pleitear a aplicação do percentual de 9,6 para os depósitos de origem não comprovada, por representar a maior parte de suas receitas. Como visto acima, na impossibilidade de identificação da receita da atividade, deve-se aplicar o percentual mais elevado. Isso porque ela havia criticado, contestado, por que não aplicou? Porque a maior parte da receita dele estaria sujeita a um percentual menor. Só que a legislação diz o seguinte: na hipótese de não identificação da receita, é o trecho que eu citei acima da legislação. A legislação determina que seja aplicado o maior percentual. Portanto, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao aplicar o percentual de 38,4% para a receita omitida, decorrente de depósitos bancários, cuja origem não foi justificada, em razão da não identificação dessa atividade. Declaração retificadora. É que eu vou resumir. O que o contribuinte fez? Ao longo da fiscalização, ele apresentou DIPJ retificadora com base no lucro arbitrário. E aí, o que ela alega? Ela quer que seja considerada a questão da denúncia espontânea. Eu trago o racional do 138, o artigo 7º do PAF, que se o contribuinte ficar durante 60 dias sem qualquer ato do fisco, ele recupera a espontaneidade do STJ, que, em resumo, visto no 138 do CTN, o sujeito passivo com espontaneidade deve apresentar a declaração de débito que constitua o crédito tributário, mediante confissão de dívida, tal qual a DCTF, e efetuar o recolhimento do respectivo débito concomitante à declaração, na linha do que foi decidido naquele resto. E aí eu venho invocando a súmula também, 360, para todo um racional teórico nesse sentido. Agora, no caso concreto, o que aconteceu no item 39? Realmente, a recorrente, ela adquiriu espontaneidade. Me deu um trabalho enorme, porque eu tive que verificar todas as intimações, quando que foi apresentada a DIPJ, confrontei todas as datas. Então, a recorrente, ela apresentou a DIPJ retificadora nessas respectivas datas. E, durante 2 períodos, ela recuperou a espontaneidade. Houve um lapso temporal aí de mais de 60 dias que ela ficou sem intimação. Só que qual que é o meu argumento para poder afastar esse argumento da denúncia espontânea? No 41. De acordo com essas datas que eu grifei, como se vê, a recorrente recuperou a espontaneidade em 2 ocasiões, de 31/8 de 2004 a 13/12 de 2004, e de março de 2005 a 14/6 de 2005, ocasiões em que os atos praticados poderiam retroagir.
inclusive nos termos da súmula 75 do CARF, considerando a segunda retificadora. Entretanto, o benefício da denúncia espontânea não se aplica ao caso de análise por duplo motivo. Primeiro, a DIPJ não configura confissão de dívida, portanto, não constitui o crédito. Nesse sentido, eu cito a súmula 92 do CARF. E mais, as diferenças apuradas não foram recolhidas concomitante à declaração, conforme estabelece o STJ. Nesse sentido, as DIPJ retificadoras apresentadas devem ser desconsideradas para fim desse procedimento fiscal. Quanto aos pagamentos efetuados em decorrência dessas retificadoras, a posteriori, podem ser aproveitados por ocasião da liquidação. A outra argumentação do contribuinte, ele informa que é prestador de serviço de agenciamento marítimo e fornecimento de produtos para uso e consumo a bordo de embarcações. Informa ainda que tais serviços são destinados exclusivamente a navios de bandeira estrangeira. Por esse motivo, caracterizariam como exportações de serviços. E aí, ele postula o benefício com base na legislação, né, benefício fiscal da não incidência, com base na 10.637 e 10.833. E aqui, esses mandamentos legais, eles instituíram o regime de incidência não cumulativa para o PIS e ECOFINS, bem como não incidência dessas contribuições na prestação de serviço para pessoa física e jurídica domiciliada no exterior. Entretanto, a não incidência postulada pela recorrente não se aplica a pessoas jurídicas tributado pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado. E aqui eu trago a legislação, tanto a redação original, quanto a redação que foi modificada. Então, a minha conclusão nesse tópico. O benefício fiscal, né, da não incidência do PIS e da COFINS, previsto nessas respectivas leis, não se aplica à pessoa jurídica tributada exatamente pelo lucro presumido, porquanto não está sujeita à incidência não cumulativa daquelas conclusões. E aqui, já adianto, é o item que eu estou acatando do auto de infração, que é a questão da multa qualificada, né? Ela vem discutindo a questão da multa qualificada, e aqui eu trago uma redação que, se vocês quiserem, eu posso ler, mas aqui é uma justificativa que eu estou, como eu falei, estou modificando alguns posicionamentos meus com relação à multa qualificada. E aqui é rápido, eu vou estabelecer mais ou menos as premissas. Eu venho citando o 44 é a de 75 e o 150 coloco as hipóteses, que ela vai se aplicar no caso do 71, 72 e o 73. Trago uma doutrina, inclusive do Marco Aurélio, nesse sentido, a questão do dolo, elemento subjetivo, consciência e vontade. Enfim, cito já mais para baixo, cito a questão das súmulas do CARF, né, a súmula 14, 25, 34, e chego no caso em análise, no parágrafo 63. No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa em razão da não contabilização de contas bancárias, contabilização irregular da conta caixa e apresentação de DCTF com valor inferior ao apurado. O acordo recorrido manteve a qualificação da multa com o argumento de que não se trata apenas de falta de contabilização das contas bancárias, por estarem interessadas delas desobrigadas em razão de os valores constarem na conta caixa. Ao contrário, as contas não se encontravam escrituradas sequer na conta caixa, que registrava receita menor. Essas receitas não foram informadas na DCTF. E aí, minhas palavras, oportuno lembrar que a infração imputada pela fiscalização, depósitos bancários de origem não comprovada, trata de presunção de omissão de receita, o que, em princípio, desqualifica o dolo exigido na sonegação e na fraude, caso não existam demais elementos probatórios. A meu ver, a conduta da recorrente, não contabilização de contas bancárias, contabilização irregular da conta caixa e a apresentação de DCTF com valor inferior ao apurado, tal qual descrito pela autoridade fiscal, não se qualifica como evidente intuito de fraude, mas sim como omissão de receita, na esteira das súmulas 14, 25 e 34, o que enseja a multa de 75 e não de 150. Antes exposto, dou provimento ao recurso voluntário
para reduzir a multa qualificada de 150% para 75%. E os demais itens do PIS, COFINS, da CSL são reflexo e eu mantenho a mesma situação. Então, o meu voto é no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito da parcial provimento para reduzir a multa qualificada de 150% para 75%. É como voto, presidente. Fica aberto aos questionamentos. Ok, obrigado, Efigênio. Perguntas? Debates? Não, podemos ir ao voto? Alan? Então, presidente, eu vou acompanhar o relator, né? Inclusive na redução da multa, porque aqui eu estou observando que basicamente a descrição que motivou o arbitramento, ela é a mesma da qualificação, né? Falta de contabilização em valores muito grandes, etc, etc. A gente tem uma súmula que não fala exatamente da falta de contabilização de registros contábeis, mas fala da falta de apresentação de livros e documentos, né? E me parece aqui que é um pouco a inteligência da súmula, né? Eu tenho mantido a qualificação naquelas hipóteses em que realmente é feita uma descrição dos fatos, em que fica muito evidente a reiteração, enfim, apresentar declarações zeradas reiteradamente, etc, etc. Mas nesse sentido aqui me parece que a qualificação realmente não teria como se sustentar, então eu vou acompanhar o relator. Obrigado. José? Acompanho. Lisandro? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Pode seguir. Acompanho o relator. Pessoal, vou abrir divergência em razão de ser arbitrado no lucro presumido e receita conhecida, sendo o arbitramento técnico de viabilizar o lançamento, a recorrente optante pelo lucro presumido, o arbitramento com base em receita conhecida, eu entendo que não é possível realizar o arbitramento nesse caso, vou fazer declaração de voto. Tá certo. Então, o seu voto não é no sentido de dar provimento ao recurso. Cancelar o auto de infração. Todo ele, né? Certo. Isso. Então, aprovou. Declaração de voto, né? Então, o resultado do julgamento dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir ou para exonerar a qualificação da multa de ofício, reduzindo de 150% para 75%, por maioria de votos. Só votou, presidente? Não, eu vou para cá. Obrigado, desculpe. Okay. Não, como já está na minha cabeça, eu acho que está no mundo já. Não, ok. Desculpe, eu acompanho o relator, sim. Não? Então, ficou, por maioria de votos, da provimento parcial recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício. O conselheiro Bárbara vai apresentar a declaração. Divergido o relator e vai apresentar a declaração de voto. Certo? Vamos ao próximo item da pauta, número 183. Recorrente a Docel, com a palavra a conselheira Bárbara, relatora do processo. Bom, pessoal, é muito simples esse processo. Foi ato declaratório de exclusão do Simples, porque o CNAE da Docel era de gestão e manutenção de cemitérios. Então, ela foi excluída automaticamente por atividade vedada a opção pelo Simples. Aí ela vai apresentar impugnação falando, não, eu faço serviço de funerária. Apesar do meu CNAE estar como gestão de cemitério, eu faço serviço funerário. Aí a DRJ fala que ela não apresenta prova, ela apresenta todas as notas fiscais no recurso voluntário, isso sobe para o CARF baixa em diligência, e a diligência é bem categórica no sentido de que a empresa diligenciada não obteve entre 2000 e 2006 receita bruta proveniente de atividade de gestão e manutenção de cemitérios.
Item B, eu estou copiando a diligência que exerceu no período em foco apenas atividades relacionadas ao serviço funerário. Então, eu estou adotando o resultado da diligência para cancelar, para dar provimento ao recurso voluntário e reformar o ato declaratório executivo no sentido de não excluí-la do simples. É isso. Ok. Perguntas, debates? Os microfones estão ligados. Pronto, agora sim. Vocês entenderam, gente? Eu entendi. Então, vamos dar... Ok. Dúvidas, perguntas, debates? Não? Podemos ir à votação? Ok. Alain? Acompanhe, presidente. Ok, na sequência, pode ir. José? Acompanho. Lisandro? Só um momentinho que eu tô. É Simples Nacional, né, Bárbara? Sim. Só estou dando uma olhada na linha rapidinho aqui. Tá, a questão é que o KNAI dela era gestão de cemitério, mas ela exercia efetivamente serviço funerário, que não é atividade vedada pelo Simples. E foi constatado em diligência. Sim. Isso. Foi bem categórica a diligência, ela juntou todas as notas fiscais. Rapidinho. Estamos escutando você contar, Gisele. O seu lamento está sendo transmitido. Não, agora não está mais sendo transmitido. Não, então, pois é, eu estava contando quantos processos faltavam. Esse mais 2. Não, esse mais 3, né? Não, tem sim. Não? Aí Ixi, deixa eu rolar aqui. Aí a minha carinha de lamento. Esse mais... São 3 meus, não são, não? Não, mas tem mais depois. Ah, tá. Não vamos conseguir cumprir a pauta. O Lisandro tem horário, né? Lembrando aqui. Sim. A gente vai encerrar às 19, né? Mas, de qualquer forma, a gente já vai ter um monte de extraordinária para frente mesmo. Porque as segundas e sextas, mas quando voltar presencial já estão... Acompanha a relatora. A relatora. Lisandro com a relatora. Eu acompanhei a relatora. Gisele. Com a relatora, presidente. Alexandre. Com a relatora, presidente. De Bárbara, relatora. Eu acompanho a relatora. Então, ficou por dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Correto? Ok. Próximo item da pauta, número 134, recorrente Cacilda, com a palavra a relatora, senhora Bárbara. Gente, 134, 135 e 136 é a mesma discussão. O contribuinte tinha o KNAI relacionado, outras atividades relacionadas à produção de filme, fitas e vídeos. E ele foi excluído do Simples porque entendeu-se que essa atividade se equivaleria à produção de espetáculos. Então, até tudo que está em amarelo é o que diverge do 134, 135 e 136. É basicamente o ato declaratório de exclusão do Simples e as notas fiscais que foram juntadas aos autos. Então, a questão aqui, a divergência dos 3 autos de infração é: produção de filme, fotos e vídeos é equiparada à produção de espetáculo? Eu estou entendendo que não. E, na verdade, são faturamentos extremamente pequenos e todos os 3 contribuintes
fazem filme para agência, fazem esses filminhos. Não é especificamente o filme no sentido de produção de espetáculo que vai. Então, eu estou trazendo uma argumentação bem grande, gastei muito tempo fazendo esses votos. Acho desnecessário ler todos os argumentos, mas fico com medo de não ficar muito evidente. Inclusive, eu trago precedentes do CARF falando que essa produção de filme não equivale à produção de espetáculo, como a Receita entendeu. Porque são esses filmezinhos, entendeu? Não é... É isso, gente. A divergência basicamente é essa: se a produção de filme equivale à produção de espetáculo. Não é filme que vai passar no cinema. São filmes para agência publicitária, filmezinho. Sim. Sim. Então os 3 processos tratam de exclusão do simples, é isso? Exatamente. Atividade e verdade. As atividades são essas, de produção de filme, e os 3 atos declaratórios de exclusão do simples foram fundamentados que essa atividade era produção de espetáculo. Eu estou afastando esse fundamento. A decisão da TJ foi no sentido da equivalência dessas atividades. Sim. Produção de filmes e de espetáculo. E produção de filme é uma produção de espetáculo. O filme comercial não tem nada de espetáculo, né? Sim. Então, Às vezes, muito pelo contrário. Ok, dúvidas, debates? Podemos... Presidente, me dá só mais um segundinho aqui para eu dar mais uma... Se você quiser me perguntar, Alan, porque às vezes eu tô com isso na cabeça. Ok. Só um segundinho. Porque como eu fui muito sintética... Só destacando, é simples federal esse, né? Simples federal, pelo que federal que permite essa assemelhação. Lisandro, você que é especialista em simples, o que você vê aí de realmente dar a sua opinião sobre essa classificação do KNAI? Pois os 3 processos dependeriam da prova que foi emitida na diligência do outro processo. Como isso não foi destacado, eu acho que eu votaria pela improcedência. Não tem diligência, não? Bom, você não falou nada em diligência dos 3. Não tem diligência. Não tem. Mas o que ele está dizendo é que se tivesse diligência, solucionaria. Reconvenceria. Mas a empresa traz o... Peraí, rapidinho. Traz o estatuto social, né, o contrato social, falando que o objeto social não é prestação de espetáculos, e traz várias notas fiscais, evidenciando que ela presta serviço para a agência de publicidade e propaganda, basicamente. E o que a DRJ falou em face desses documentos? Espera aí, Alan. Aqui, ó, peraí. As notas fiscais da Cacilda estão especificamente na folha 34 a 47. Aí eu coloco que a atividade recorrente se aproxima da prestação de serviço de elaboração de materiais publicitários. Além disso, no termo da declaração de firma individual, o objeto social é assim descrito: comercialização, distribuição e produção de filmes, fotos e vídeo, finalização, corte e montagem. Então, o próprio objeto social dela. Mas em relação à DRJ, deixa eu abrir aqui. Quando você olha, vou dar uma opinião,
A vedação de uma atividade são regras de exceção, né? A regra é que toda empresa daquele porte possa entrar, possa se aproveitar do regime do Simples. E as vedações são exceção, a gente tem que, eu entendo que tem que interpretar, no mínimo, literalmente. Não pode interpretar de uma forma extensiva para incluir atividades que não estão, né, expressamente previstas na lei, porque são exceção. Entende? Então, viu, Eugênia, deu uma caída agora, só para repetir. Minha internet, enfim, voltou, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. Viu o que eu estava falando, assim, no meu entendimento, aproveitando enquanto a Bárbara está consultando ali, as vedações para a inclusão do Simples são regras de exceção. Certo? A regra é que toda empresa de pequeno, médio porte, que tem aquela receita bruta, possa entrar no regime. Certo? A exceção são determinadas atividades. Então, como são regras de exceção, a gente tem que interpretar de uma maneira literal. Tá certo? Ou não pode interpretar de uma maneira ampla, né, que amplie o conteúdo da norma de exceção. Então, no caso, é o que está acontecendo. Né? Está dizendo, olha, né, produção, ela exerce essa produção de filmes publicitários e foi entendida como sendo de espetáculo. Né? Ou seja, está incluindo essas empresas de produção de vídeos, está ampliando o conceito de espetáculo, o conteúdo da vedação a empresas que promovem espetáculo, para incluir também empresas que produzem filmes comerciais. Então, eu acho que isso não pode uma regra de exceção. Entende? Especificamente sobre o seu questionamento, Alan, na nota fiscal, a nota fiscal é emitida com a seguinte descrição: serviço prestado de produção, e é destinado a uma empresa de comunicação. Aí a DRJ, especificamente sobre isso, fala, olha, se é produção de espetáculo. Entendido. Entendeu? Tá? Okay. Aí eu vou... Aqui é o item 17 do voto da DRJ, folha 96. Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de serviço de diretor ou produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples. Okay. Então, eu entendi que isso não é espetáculo que ela faz. O Lisandro pediu a palavra. Lisandro. Tá mudo, viu? Tá mudo. No processo anterior, eu perguntei para a Bárbara se era Simples Nacional ou Simples Federal. Faz uma diferença muito grande, porque o dispositivo legal, lá na Lei 9.317, do Simples Federal, trazia uma norma, que é a norma que está no ato de exclusão, que permitia você excluir por assemelhação. O que falava no inciso 13 do artigo 9º da 9.317? Ela trazia literalmente as atividades vedadas, né? Que presta serviços profissionais de corretor, diretor ou produtor de espetáculos, certo? Vírgula, depois de citar vários outras atividades, que, por exemplo, que prestam serviços profissionais de profissões regulamentadas, etc., mas tem essa de diretor ou produtor de espetáculo, ou assemelhados. Então, aqui cabe, sim, uma interpretação, com todo respeito, Nilson, se há essa assemelhação ou até coincidência com o produtor de espetáculo. Lá na página desse processo da Cacilda, 4, eu acho que é o contrato social, valendo, está escrito que a atividade da empresa é comercialização, distribuição e produção de filmes, fotos e vídeos. Não diz para quem. Finalização, corte, montagem, produção e finalização de imagens. Ou seja, eu entendo que isso aqui não só é um assemelhado à produção de espetáculo, como pode incluir a própria produção, ou assemelhado. Então, nesse sentido, que eu acho que
faltou prova, o contribuinte ele vai trazer a nota fiscal que ele quiser. Quando ele produz a prova, ele vai trazer uma nota fiscal de só que, eu só fiz um filme aqui de um aniversário, que não é um espetáculo, entendeu? É por isso que eu acho que não é a mesma instrução do outro processo, por isso que eu tendo a dizer. Só para ter um esclarecimento, é porque sobre essa questão que o Lisandro levantou, eu coloco uma decisão do STJ no seguinte sentido: quando ele analisa o artigo 13 da Lei 9317, ele coloca como pressuposto, é uma decisão do Fux, ele coloca como pressuposto a impossibilidade de optar pelo Simples ser atividade, é o finalzinho do inciso, desculpa, gente, é que eu estou ansiosa para falar rápido, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Então, eu estou trazendo dois argumentos. Primeiro, a própria decisão do STJ, que interpreta esse artigo 13, um pouco no sentido do que o Newton falou, que a vedação deve ser interpretada restritivamente, eu não poderia ampliar. Então, o que a lei quis dizer é que são essas atividades desde que dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Então, não tem tanto nessa atividade que ela faz a dependência de habilitação profissional legalmente exigida, quanto, para mim, não se enquadra na produção de espetáculos. Então, são esses dois argumentos. Como eu falei rápido, eu pulei esse primeiro argumento, que é uma decisão do Fux no STJ. Certo. Eu pedi a palavra, né? Depois eu volto para o Lisandro, na ordem. Você tem toda a razão, obrigado por corrigir. Se a própria norma possibilita essa interpretação por analogias dos fatos, né, por analogia, claro que a autoridade administrativa está autorizada a fazer essa semelhança. Mas mesmo fazendo a semelhança, o que eu entendo por espetáculo? O espetáculo é um entretenimento dirigido a um grande público. Isso é espetáculo. Certo? Assim, produção de um filme comercial, eu entendo que tem uma finalidade de propaganda, né? Eu entendo que isso não pode ser assemelhado a espetáculo. Certo? E aí, no caso, em relação à prova, a administração tributária exclui com base no quê? No KNAI. Né? No KNAI, ela não apresenta nenhuma prova de que ela exerce, que ela produz espetáculos. Vai pelo KNAI. Certo? O contribuinte vem e apresenta documentos de outra atividade, ou seja, no mínimo, a gente pode dizer que ele exerce essa outra atividade, que é a produção desses fins comerciais. No mínimo, a gente pode dizer que ele exerce. Né? Dizer que ele exerce, que ele produz espetáculos, a única evidência disso é o KNAI. Né? Então, a gente estaria excluindo as empresas só com base no KNAI, em termos de prova. Né? Então, se não tivesse nenhuma prova, se não tivesse apresentado nenhuma prova de que ele exerce outra atividade que não de espetáculo, eu concordaria, mas não dá para assemelhar a atividade. Ele prova que exerce essa outra atividade, não tem prova de que, além do KNAI, não tem prova de que ele produz espetáculo. Passa a palavra ao Lisandro, que ele está inscrito. Só para pontuar essa decisão do STJ, acredito eu, pelo que a Bárbara leu, que ela não se refere a esse fato que estamos julgando. Por quê? O inciso 13, ele vem dizendo, listando literalmente as atividades vedadas. Aí, lá no fim, ele fala, vírgula, ou assemelhados. Aí, logo em seguida das assemelhados, ele fala, vírgula, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Ou seja, isso é um outro caso, né? Esse da profissão legalmente exigida. Não é esse caso que nós estamos analisando. Aqui nós estamos analisando os assemelhados
no caso aí, assemelhados a produtor de espetáculos. Né? Agora, com a devida desculpa, venha, doutor Neudson, eu preciso me ausentar, mas o meu voto está registrado, não sei se você pode colher, de que eu divido nos 3 processos da relatora. Assim, vamos colher os votos rapidamente? Pode ser? Vamos. Certo. Então, vamos julgar os 3 processos, pode ser? Já que a situação fática é a mesma. Item 134, 135 e 136 da nossa pauta. Certo? Alan? Presidente, eu agradecer aí a exposição do Lisandro, mas eu acho que eu acompanho a relatora. Ok. Pode seguir nessa sequência. Eu acompanho, presidente. O Lisandro vai divergir, né? Som, Lisandro. Eu divido pela razão já postas. Negando provimento, não é isso? Ok. Gisele? Acompanha a relatora. Presidente, eu também acompanho a relatora. Alexandre? Também acompanha a relatora. E eu também vou acompanhar a relatora, pelos motivos, né, que eu já falei. Então, ficou dar provimento ao recurso voluntário por maioria, vencido o conselheiro Lisandro, e acho que é isso. Pronto. Esse é o resultado do julgamento dos itens 34, 35 e 36. Bom, já são 7 horas e 5 minutos, né? Passamos do horário que a gente tinha combinado. Vamos encerrar, então, a nossa reunião de julgamento. Ficamos apenas com os itens 137, o 138 foi tirado de pauta. Ficamos apenas com 137, 139, sem julgamento por falta de tempo. Somente 2 processos sem julgamento por falta de tempo. Ok? Então, obrigado a todos. Certo? Peço desculpas se eu passei um pouquinho ali da linha aqui na condução. Desculpa, especificamente ao Alan aí, né? O calor do debate. Mas faz parte, eu também, essa culpa que você carrega, eu também carreguei em relação a você, eu faço das minhas palavras também. Foi ótimo hoje os debates e tudo mais. Agradeço a todos vocês. Tá certo. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço a Viu, Lisandro? Melhoras. Até a próxima sessão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Saúde e paz para todos. Valeu. Saúde e paz. Tchau, tchau. Pô, Lisandro, tinha que sair com 7 anos. Caraca, Lisandro. Pô, mas a natureza é foda mesmo. Pauta anotada para 18, 18.